Olá pessoal, como estão? Eu estudava essa obra do Darcy Ribeiro para uma disciplina sobre identidade política do Brasil e da Amazônia e me sobrevieram algumas questões que eu já vinha formulando e que formulo agora de uma forma um pouco mais clara, ainda que elas estejam em processo de formulação ativa ainda, né? Não é um pensamento definido. A pergunta era: será que há algum monolitismo ideológico na universidade? Quer dizer, será que há uma hegemonia do pensamento político, principalmente de um pensamento político de esquerda, de caráter mais marxista, nas universidades? E, bom, em primeiro lugar, a gente precisa de uma definição, né, daquilo que é o marxismo, uma definição operacional. E precisa entender que o marxismo é um sistema muito dinâmico. Quer dizer, o próprio Marx ele não previa que aquilo que ele escreveu fosse usado como uma espécie de bíblia, né, com um sentido metafísico. Absolutamente o contrário disso. Quer dizer, o alcance do comunismo ele precisa passar por toda uma praxis, uma praxis política. Na verdade, o pensamento ele não se dissocia da praxis em nenhum momento. Quer dizer, ele é fundamentalmente ação no mundo. E é assim que o pensamento tem que ser pensado. E, portanto, é difícil mapear todo esse terreno de transformações, mas há grandes obras de não marxistas falando sobre isso. Tá? A obra do Antônio Paim é excelente, o Marxismo e Descendência, mas ela para muito cedo. Né? Ela não vê todo um cenário de transformações muito mais delicadas que acontecem, muito mais sutis que acontecem dentro do discurso marxista, dos herdeiros da esquerda hegeliana, digamos assim. E essa daqui é muito mais fundamental, é a obra do Leszek Kolakowski, sobre as principais correntes do marxismo. Então o Paim está falando em descendência e o Kolakowski está falando em correntes principais. O Kolakowski é um trabalho magnífico que ele vai lá ele começa a traçar as origens da dialética lá no pensamento antigo, em Platão, em Plotino, né? E ver como é que ele vem se transformando até acabar em Hegel. E como Marx tentou superar Hegel, uma dialética hegeliana, transformando ela numa coisa que podia ser aplicada mais na prática, quer dizer, que podia ser pensada a partir do mundo material. E foi ali que ele descobriu a ideia central dele de tese e antítese, ou de modos de produção, que determinariam para o seu turno uma tese e uma antítese. Nesse caso, no caso do mundo contemporâneo, estudado por Marx, haveria uma oposição de classe fundamental antes de uma hipotética e que ele dava como certa ditadura do proletariado, que era uma oposição entre a burguesia e o proletariado. Ainda que houvesse classes, uma espécie de classes intermediárias, como o lumpenproletariado e a própria intelectualidade marxista. Né? Então são poucas classes em conflito. E essas classes são determinadas ou são vistas por um prisma fortemente econômico. Claro que o pensamento de Marx é muito complicado. Né? O Marx ele é um autor respeitável e compreendê-lo é bastante difícil. A gente precisa compreendê-lo com tudo a partir daquilo que ele deixou, a partir da forma como o seu pensamento foi sendo recuperado e vai continuar sendo. Tá? Da mesma forma que qualquer outro texto político de muito apelo, que tem um papel muito poderoso sobre as formas de organização política, como ideia política mesmo. Então esse apelo poderoso ele gerou muitas consequências. Tá? Quando os bolcheviques tomam o poder, né, na Rússia, eles estão basicamente tentando aplicar na prática o pensamento marxista. Né? E conforme eles vão aplicando, como por exemplo, a tentativa de aplicar uma inflação galopante para romper todo o sistema financeiro e acabar com a moeda, né, que era um passo importante da socialização da economia. Não deu certo. Então eles reintroduziram a moeda, ou outras moedas, e instituíram o padrão ouro, inclusive.
né, para poder ter uma moeda que pudesse ser trocada. Antes de morrer ainda, Lenin instituiu a nova política econômica, quer dizer, começando a dar um passo atrás e reintroduzindo o mercado, transações de mercado, que já tinham sido, ou estavam tentando ser, dramaticamente abolidas. Stalin ele introduz uma coisa interessante, né, no pensamento marxista, que é uma dialética agora, ou uma oposição, entender, um programa de oposição política, de classe, que não diz respeito mais à burguesia internacional e ao proletariado internacional, né, que está no coração do pensamento marxista e que era muito cara ao Trotsky. Stalin diz, por outro lado, que não existe mais uma oposição no seio nacional, propriamente dito. Ela pode existir, mas ela é secundária diante do grande conflito internacional entre nações burguesas e nações proletariadas, ou nações proletárias. Ou o proletariado externo, quer dizer, essas nações imperialistas que arrancaram antes na corrida imperialista, né, e a gente tem a Europa Ocidental e os Estados Unidos, no século XVIII, elas tiveram benefícios, elas eram mais poderosas, mais consolidadas do ponto de vista industrial e se abalouçaram ao restante do mundo para expandir suas zonas de consumo e de produção, né, tanto para arrancar matéria-prima quanto para ter mercado consumidor. E aí tem o fenômeno do neocolonialismo. Então agora você tem um pensamento que nós vamos chamar aqui de terceiro-mundista. Agora é engraçado que, apesar de Stalin tentar aplicar isso na prática, né, você já tem aqui, está descrito. Esse livro é muito legal para quem quer entender a Revolução Russa, é um livro conciso. O Richard Pipes, A História Concisa da Revolução Russa, quando ele está falando da expansão do poder bolchevique, né, e a tentativa de criar suas próprias províncias, que são transformadas metaforicamente em sovietes, ele vai identificar um professor tártaro na Ásia Ocidental, na Ásia Central, ou seja, no Cazaquistão, que é o Mirza Galiyev. Tá? Quando o Mirza Galiyev, para absorver o marxismo bolchevique no Cazaquistão, ele reformula a tese marxista já. Tá? Isso acontece ainda na década de 20. Então o Mirza Galiyev ele é o primeiro a falar nessa oposição de nações poderosas contra nações mais fracas, né? E as mais fracas têm que se juntar em solidariedade. Ele está criando as raízes do pensamento terceiro-mundista e a sua aplicação política, tá? Porque ele vai se arrepender depois, né? Inclusive o Stalin vai ser a repressão sobre minorias étnicas cazaques, depois vai ser brutal, inclusive com relação aos islâmicos, né? Mas ele já permite identificar o que a gente está chamando aqui de pensamento terceiro-mundista, né? Se você pegar qualquer autor, esses latino-americanos, se fosse qualquer evento universitário que você for, você vai ver o pensamento terceiro-mundista, que é o pensamento anti-imperialismo yankee, que vê a América Latina como quintal dos Estados Unidos, etc, etc, etc. Esse pensamento é comum desde a década de 40, na verdade, né? Da década de 40, 50, ele é quase um clichê. Tu pegar aqui essa obra que eu mostrei no começo, ela é exaustiva ao tentar criar uma memória histórica. Ele vai pegando dados, elementos históricos ali, e vai concatenando dentro dessa estrutura de pensamento, tá? Desse terceiro-mundista. Pensamento marxista, tá? Terceiro-mundista. Então o autor ele se identifica como marxista, claro, logo no que ele fala no começo, no índice do livro, no índice não, na introdução, ele fala que deve a obra As Origens a Engels e a Marx a obra As Formações. Então ele está enterrado em marxismo. Ainda que não seja reconhecido, talvez, como pensador marxista, mas sim, ele é. Pegar um Eduardo Galeano, né, e toda a obra As Veias Abertas da América Latina, ela é uma bíblia, né, do pensamento terceiro-mundista aqui na América Latina, que é um marxismo mais latino-americano, que se coloca mais nessa dialética, nações poderosas contra nações proletárias,
ela tem um alvo muito mais específico, que é os Estados Unidos. Tá? Então, o nosso marxismo latino-americano, inclusive pelo Partidão, pelo PCB, ele era percebido já dessa forma. Em outras palavras, ele tinha um pano de fundo, um apelo nacionalista. Quer dizer, nós, brasileiros, somos um proletariado externo. Havia um apelo, inclusive, para que a burguesia nacional, pelo PCB, né, nas décadas de 40 e 50, que a burguesia nacional encampasse esse projeto. Né? Quer dizer, que ela fizesse parte dessa luta contra o imperialismo estrangeiro. Então, quer dizer, precisava montar a burguesia nacional. A burguesia nacional era uma etapa importante desse processo revolucionário, né, de se livrar das chagas da opressão, digamos assim, da opressão a que fomos historicamente relegados desde que aqui chegaram os colonizadores europeus. Tá? Isso no Darcy Ribeiro, mas não só o Darcy Ribeiro, são todo o pensamento universitário, de uma certa forma, mais atuante na esquerda, né, ele fala nessa linguagem. Né? O Ciro Gomes fala nessa linguagem o tempo todo. E a própria relutância com que ele vê os Estados Unidos. Né? É bom lembrar que Darcy Ribeiro ele foi intelectual orgânico do brizolismo. Ele era o cérebro mais atuante por trás da organização, né, dos planos políticos do Brizola. Ele apoiava o PDT. Por quê? Porque tinha esse pano de fundo nacionalista, mas que é um pano de fundo terceiro-mundista também. Tá? Então aí tem uma longa linhagem de pensamento político. O Darcy usa várias vezes a expressão, né, o combate contra o mercantilismo, contra o mercado, que aqui, né, instalou a pobreza que não havia. Ele se refere ao povo brasileiro efetivamente como proletariado externo, como mão de obra de reserva, né, da Europa. Então, toda a linguagem marxista está aqui. Tá? E você vendo isso, você tem uma espécie de manual daquilo que é pensado na universidade. Você dali. E aí, mas é engraçado que você chegando assim num determinado momento, até separar uma passagem aqui, o Darcy diz uma coisa que me chamou bem a atenção. Né? Ele diz um pensamento que seria escandaloso. Ele está escrevendo esse livro em 95. Ele diz que não somos e ninguém nos toma como extensões de branquitudes. Ele usa a expressão branquitude, quer dizer, ele já está conectado no pensamento identitário. Dessas que se acham a forma mais normal de ser humano. Nós não. Ele, Darcy incluso. Nós não temos isso, não. Temos outras pautas e outros modos tomados de mais gentes. O que, é bom lembrar, não nos faz mais pobres, porém mais ricos de humanidades, quer dizer, mais humanos. E o Brasil, como ele se formou, como ele chegou a ser o que é um país mais rico. Com que eu indubitavelmente concordo com ele. Mas veja como ele coloca a pauta que hoje é chamada de racismo estrutural no segundo plano. Né? Para ele é muito mais importante essa ideia de se libertar da dominação histórica que a gente tem com relação às nações burguesas. E aí, vejamos, voltemos um pouco no tempo. O fim da Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer que o crescimento das nações... Eu estou abrindo um monte de coisa aqui. O pensamento das nações, nas nações da Europa Ocidental, elas não deixam o marxismo morrer. O marxismo simplesmente se transforma. E o principal sintoma dessa transformação, o principal, na verdade, sujeito a prenunciar essas transformações é Gramsci, ainda na prisão, quando ele começa a amadurecer um pensamento sobre a vitória dos fascistas. Os fascistas, uma breve notinha sobre o fascismo. O fascismo vem de fátio. Tá? Então, se você vai ler a doutrina fascista do Mussolini, escrita na década de 30, né? Ou 20, eu não me lembro. Mas quando ele fala do fascismo, ele remete a uma palavra de origem latina que é fatio, um feixes.
Tá? Os feixes, eles colocados em conjunto, eles são inquebrantáveis, mas se eles estiverem sozinhos, eles são facilmente quebráveis. Então, quer dizer, a ideia do fascismo é juntar toda a nação num Estado forte e soberano. E muito poderoso. Assim, é levar a glória da nação. Uma nação indissolúvel do Estado. Então, inclusive, quando Mussolini fala em armar o povo, ele está falando em armar o Estado, que é o representante do povo e só ele, né, que é o representante do povo. Evidentemente, o povo não pode se exprimir livremente, porque senão, inclusive, vai ser contraditória a própria tendência da inexorabilidade do fascismo, quer dizer, da sua unidade fundamental. Então, se o cara começa a criticar, né, o projeto de todo, né, evidentemente, ele é uma tendência contraditória. Né, você já via isso, inclusive. O problema é que esse projeto já vinha, de uma certa forma, sendo concebido, né, na Rússia, do bolchevique. Né. Muito embora os russos, até o começo da Segunda Guerra Mundial, eles não têm muita clareza disso, dessa necessidade do imperialismo nacionalista. Né. Eles ainda tentam criar uma unidade em torno do proletariado. O problema é que não tem proletariado na Rússia, né? Tem 2% da população de proletariado. E uma massa enorme de camponeses extremamente hostis. Então, como é que você vai lidar com uma situação dessa? Quer dizer, toda a Bíblia marxista ela vai por terra. Então, evidentemente, você tem que explorar outras alternativas. E a alternativa acaba sendo muito próxima do fascismo, né? Que é uma guerra entre nações. Uma guerra inexorável entre nações. Acaba a Segunda Guerra, contudo, você tem uma retração desse comunismo de caráter mais dessa ideia marxista mais com apelo mais ao modo de produção, ou seja, mais materialista, digamos assim, e que vê só uma oposição de classes. E agora você começa, ainda que tenha os mesmos ideais coletivizantes do marxismo, você começa a pensar outras formas de oposição binária, como aquelas que tem dentro, como aquela principal do marxismo, que é proletariado contra uma burguesia. Então, passa a ver, principalmente com a escola de Frankfurt, os pensadores Adorno, Horkheimer. Adorno, inclusive, é o pai, o patrono intelectual da Marcia Tiberi e da forma como ela vê o fascismo. E aí você tem um diagnóstico já muito claro disso, que a gente vive. Prestem atenção nesses detalhes. Adorno, Horkheimer, Marcuse, e o ainda vivo Habermas, que é um bom pensador, eu uso muito a noção de esfera pública do Habermas, acho ela bem interessante, e acho que ele diagnostica a modernidade muito bem. A ideia de agir comunicativo dele também é boa. Então, na verdade, todos esses caras são bons, né? São bons, inclusive, no sentido negativo, tanto quanto maquiavélico. Por trás dessa nova dialética que está sendo pensada, então, você passa a explorar todos os conflitos, principalmente aqueles de gênero, de desníveis sexuais. Marcuse fala muito nisso. Então eles começam a trazer mais ideias da psicanálise, quer dizer, há estruturas mentais também historicamente determinadas por essas assimetrias de poder, por exemplo, no seio da família, né, no patriarcado. Então, quer dizer, não tem mais proletariado contra a burguesia, mas homem, patriarca contra mulher, pode estar em qualquer classe. Você não tem... você passa a ter também outras formas de oposição raciais muito exploradas também. E não só branco contra negro, mas o europeu contra o elemento asiático. Tanto que Mao Tse-tung ele vai ser uma das grandes promessas da Revolução Estudantil, em 68. Ele é celebrado, o grande Mao, junto com Marcuse e junto com Marx. Então você tem três grandes M's, né? Marx, Mao e Marcuse. E Marcuse ele é basicamente o cérebro por trás da Revolução Sexual, muito embora ele não seja lembrado. Tá? Eu já vi esses dias, eu estava pesquisando os textos, eu vi Paulo Freire, uma tentativa de aproximar Paulo Freire e Marcuse. Me pareceu perfeitamente perfeitamente plausível. Né? Porque Paulo Freire é um tremendo fruto do seu tempo. Tá? Ele pega todas essas transformações
que vieram com a Revolução Estudantil e vai absorvendo elas, tá? E criando a tal da pedagogia do oprimido a partir disso, a partir dessas tensões possíveis. Tensões que opõem índio e não índio, nativo e não nativo, que opõem árabes e europeus brancos, que opõem, enfim, né, todas elas possíveis, imigrantes e não imigrantes, e as formas de se conceber sexualmente, né? Heterossexual e homossexual já começa a aparecer, e aí um discípulo do Marcuse, que é Foucault, Michel Foucault, vai encampar e levar essa ideia da sexualidade aos seus extremos, né? Na sua obra História da Sexualidade, que foi deixada incompleta, deixada depois da passagem dele para o São Francisco, em que ele consegue tensionar essas assimetrias sexuais, né? E perceber como determinados padrões sexuais vão se incrustando, na opinião histórica dele, é claro, e criando conflitos de poderes, assim, ainda que ele seja muito mais sutil, como pensador também interessante, ainda que ele seja muito sutil, ele está num certo terreno de conflitos marxista, tá? Se você considerar essas novas tensões que estão surgindo, Foucault foi um militante do Partido Comunista. Quem testa essas relações interessantes entre os pós-estruturalistas, como Michel Foucault, Lacan, Derrida e mesmo Horthy, e o pensamento comunista, é uma obra excelente que eu dei essa obra para uma pessoa, não, emprestei, e aí eu não me devolveu, fui tentar comprar de novo, e a obra ficou muito cara, porque não foi republicada, que é a obra do Stephen Hicks, explicando o pós-modernismo. É só a perfeita ligação, né, entre o pensamento comunista, que se sentia fracassado depois da Segunda Guerra, depois das revelações do Khrushchev, sabe, Nikita Khrushchev, quando ele assume o poder na Rússia, na União Soviética, ele abre os seus arquivos, né, e expõe eles aos olhos do Ocidente e mostra a matança que havia sido perpetrada pelo Stalin. Então, se tivesse caído o mundo, nossa, Stalin era realmente um monstro. E esses caras eles começam a explorar outros terrenos, assim, então entram realmente muito numa exploração bem mais dinâmica de conflitos, que vai para outros terrenos, vai para a psicanálise, vai para a cultura, né? Gramsci já pronunciava a ida para a cultura, quando ele fala, retornando a Gramsci, um dos mais importantes dessa transformação, quando ele fala dos intelectuais e a organização da cultura. Quer dizer, ele percebe que os intelectuais orgânicos, vinculados à transformação para o comunismo, essa luta política consciente da classe proletária, ela tem que ocupar espaços culturais, né? Ele coloca vários espaços, desde as escolas, partidos políticos, revistas, enfim, mídia, né, como um todo. E ele vai servir, de fato, né? O pensamento petista, por exemplo, no final dos anos 80, no final dos anos 70, quando começa a ser formulado, ele é basicamente um pensamento gramscista, né? Ele é todo formulado em cima das bases de obras gramscistas que ficaram muito populares, inclusive nos anos 70, porque a leitura do Gramsci, ela é uma linguagem bem dissimulada, assim, inclusive por conta dele estar na prisão. Quer dizer, seriam cadernos, na verdade, que ele produziu, e que seriam lidos pela autoridade prisional. Então, logicamente, que ele não podia se expor. Assim. Então, ele usa de jargões marxistas, ele desce ao terreno mais denso do marxismo para deixar ali, né, as instruções, entre aspas, dele para essa descendência. E isso tem um apelo muito forte. Então, quando esses cadernos eles são publicados, né, eles vão para a Rússia depois da Segunda Guerra, e aí a partir de lá eles são publicados, assim, publicados não em cadernos, mas aí em volumes organizados. E esses volumes organizados que tiveram muita influência a partir dos anos 50. Então aí você tem uma guinada muito forte em direção à cultura, percebe várias tendências, né? Aquela da França, da Revolução Estudantil, mais tarde, né? Antes, já na Itália você percebe isso com Gramsci, e com outros autores, na verdade, que estão aqui identificados, tá? Pelo Paim, eu não me lembro, porque eu estudei, para ser bem sincero.
ainda estou estudando boa parte desses camaradas e gostaria muito de fazer um estudo realmente histórico e não com apelo emocional de militância, que eu acho que já tem demais até. Na Alemanha, com a escola de Frankfurt, e com mais tarde os herdeiros do pós-estruturalismo nos Estados Unidos, que é o mais moderno pensamento identitário, que é o de Derrida. Derrida deixou uma verdadeira escola nos Estados Unidos. Mark Lilla diagnostica isso na obra o pensamento, não sei se é o pensamento naufragado, a mente imprudente. A mente naufragada é a reacionária, a mente imprudente é a revolucionária. Tá? Então, o Derrida e o desconstrucionismo, essa bagunça cultural, né, basicamente focada nos desmontes de estruturas engessadas para você identificar e mudá-las, né? Essa ideia ela vem do Derrida nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos ela monta um efeito cascata assim, sobre toda a cultura universitária norte-americana, da qual a gente bebe hoje ativamente. É o pensamento identitário. Então aqui o que você já tem? Essa história da sexualidade do Foucault, ela vai ser a obra a partir da qual a Judith Butler vai se construir também, tá? Que também é uma papisa do pensamento de gênero hoje. O que você nota em tudo isso? Que a velha estrutura marxista de uma tese e antítese, quer dizer, de um proletariado e uma burguesia, agora ela passa, enfim, a explorar todas as oposições. E agora você não tem só mais uma estrutura, mas várias, que se interseccionam. Assim que você pode falar em uma violência estrutural, mas também no machismo estrutural, no racismo estrutural, e etc. Como é uma linguagem padrão, quase cifrada. Cifrada não, mas explícita, até no meio jornalístico, que você vê hoje. Recentemente eu vi uma vereadora em Curitiba dizer, referindo-se ao prefeito, Rafael Greca, que tinha dito que não há racismo estrutural, que esse pensamento devia ser criminalizado, quer dizer, que a negação do racismo estrutural, uma herança marxista, deveria ser tornado crime, quer dizer, ninguém podia falar nisso. Então veja como essas ideias estruturalistas elas se incrustaram, de fato, dentro de uma noção de guerra cultural, que vem de Gramsci, que ganha corpo com a escola de Frankfurt, mas que também pega os britânicos, a revista New Left Review, Stuart Hall e a moçada dele lá, Thompson, né? Lawrence Stone. Então você tem vários elementos de marxismo que realmente começam a explorar contradições bem mais dinâmicas. E é isso que genericamente se chama de marxismo cultural. Tá? Mas essa expressão é a teoria da conspiração. Bom, se todos esses elementos que eu dei não servem para pelo menos a gente pensar no marxismo cultural, então não sei. Zygmunt Bauman, que é um grande intelectual, que eu também gosto, que está no campo da esquerda, ele usa a expressão semelhante para falar sobre essa virada gramscista. Né? Ele fala em marxismo intelectual, inclusive com uma certa nostalgia de uma tentativa marxista mais orgânica, mais raiz, digamos assim. Ele fala que gradativamente os marxistas vão abandonando a sua luta de classes, né? A sua luta pelos pobres, e vão assumindo outras pautas, outros conflitos que não podem ser solucionados. Quer dizer, você cria uma quantidade de conflito tão grande, só o Estado burguês mesmo, muito arrecadador, consegue resolver. E eu aí acho que esse é o ponto de confluência para onde que vai tudo. Quer dizer, como é que toda essa gente vê a resolução dos conflitos? Você tem isso claramente desenhado no livro recém-lançado A Sopa de Wuhan, que tem textos de todos os grandes papas da esquerda atual, todos eles marxistas, a Badiou, o Zizek, a Judith Butler, etc. Tá? Eu não estudei essa obra ainda, só peguei alguns elementos dela e tal. Mas você tem conflitos que são impossíveis de remediar e passa a requerer uma interferência do Estado crescente em todos os âmbitos da sua vida. Né? Esse Estado, evidentemente, tem que ser gerenciado por uma inteligência, por uma intelectualidade orgânica, porque é ela que tem o know-how,
ela que tem a sabedoria para superar esses conflitos estruturais que ela mesma criou, digamos assim, que ela mesma imaginou. Ela imaginou e cria esses elementos estruturais de descontentamento, todos, e povoa a sociedade desses descontentamentos, impossibilidades ativas de você resolver, porque toda essa desigualdade não tem como, as pessoas são desiguais por natureza, por nascimento, e você precisa criar a igualdade absoluta, não só no campo da economia, mas toda. Igualdade possível, inclusive entre homem e mulher. Então, quer dizer, eles criam um problema e tornam impossível resolver. É um problema que não tem resolvido. Então, quer dizer, você vai precisar deles o tempo todo. Se você quiser, pelo menos, ir para o caminho certo. E essa igualdade, então, ela precisa ser resolvida por esse Estado. E aí você começa a ver, assim, todos eles mesmo o cara que estava no pensamento da igualdade com os animais, a outra que estava na igualdade homem e mulher, a outra que estava na questão indígena, todos eles confluem para as mesmas soluções, que são soluções coletivizantes ou socializantes. Então, Judith Butler fala na socialização da medicina, né? Porque ela diz que vai haver assimetria, sempre as assimetrias, entre as pessoas que podem acessar vacinas e que não podem. Inclusive, ela baseia esse pensamento numa fake news, que é aquele da compra antecipada de lotes de vacina pelos Estados Unidos. E a partir dessa pressuposição dela, ela diz que não, só vai poder resolver as coisas nos Estados Unidos quando haver uma socialização integral da medicina, sem plano de saúde nenhum. Todas as soluções, que eles apresentam, requerem a presença desse Estado para poder haver socialização. Tá? Então, Estado é uma ponte para a socialização. O Estado realmente guloso, o Estado que toma tudo. Aquele velho programa marxista na prática, quando ele é aplicado na prática. Ainda que haja um pensamento interessante entre algumas correntes mais periféricas do marxismo no Brasil, que eu acho as mais interessantes de todas, principalmente do pessoal do Partido da Causa Operária e do canal, que é um dos caras marxistas mais legais de ouvir, que é o Gustavo Machado, que escreve até sobre o assunto, tem um canal bem interessante. Tentou recuperar o Marx mesmo e como Marx percebeu a autonomia individual. É um elemento bem interessante e tem um pessoal anarcocapitalista que gosta desses caras, também vai no Twitter para dizer que o Partido Comunista, o Partido da Causa Operária, é o partido mais anárquico que tem. E tem uma certa razão. Eu acho esses caras bem interessantes. E sabendo que o marxismo não é um fenômeno que vai acabar, ele vai gerar uma descendência infinita. Infinita não, finita, porque o mundo acaba. Mas sabendo que ele vai gerar uma descendência, é bom você criar esses quadros de referências dentro do marxismo para pensar com quem você vai prioritariamente dialogar. Com quem dá para dialogar possivelmente. Porque com quem evidentemente vê que o diálogo, ou trata esse diálogo impossível, quer dizer, logicamente você não pode dialogar, não tem como que tu fazer, né? Já que se você questionar essas ideias, você é um criminoso. Então veja, o que a Judith Butler fala, então, a desigualdade deve ser tratada como um crime, né? Em outras palavras, se você questionar essas estruturas, a existência dessas estruturas, e insistir em tratar indivíduos concretos, é um programa liberal, o liberal vem indivíduos, não tem problema, não tem importância nenhuma em estruturas, ele não está tentando traçar estruturas, ele está tentando traçar padrões através do estudo de indivíduos concretos. Então, por exemplo, para um liberal de ascendência austríaca, por exemplo, que gosta da obra da praxeologia do Ludwig von Mises, é interessante as posições que os indivíduos vão assumindo, seus valores, suas escolhas, seus gostos, evidentemente de qualquer estrutura. Então, por exemplo, você vai estudar a classe dos bilionários, você vai separar os nomes desses caras e ver o que cada um deles pensa, onde é que eles injetam dinheiro, como é que eles ascenderam, etc. Tá? Para todas as sociedades possíveis existem possibilidades de estudos de indivíduos. Eu, inclusive, gosto muito disso, de trabalhar. Quando eu trabalho com intelectuais, eu não trabalho com estrutura nenhuma.
eu trabalho com indivíduos concretos. Assim. Então eu faço uma separação prosopográfica, porque há muitos. Então eu faço um mapeamento prosopográfico, tentando selecionar elementos que possam ser bastante ilustrativos dessa comunidade intelectual e identifico aquilo que eles pensam, os seus espaços de formação, suas afinidades literárias, enfim. Esse é o trabalho que eu gosto de fazer. Inclusive, eu fiz isso na minha tese de doutorado, que se chama o jornalismo português em Londres, onde eu mapeei a comunidade de portugueses migrada. Né? E lá eu chego a uma lista de 300 indivíduos. E aí eu vejo o que cada um pensa e tal, as suas ligações, seus vínculos, preferências, que efetivamente eu acho que é assim que vocês fazem um estudo interessante, um estudo encorpado. Tem que descer, de uma certa forma, ao nível da observação de fatos concretos, de indivíduos concretos. Né? É assim que se dá a vida de verdade, não através das abstrações puramente intelectuais, quer dizer, da formação de quadros teóricos, abstratos, abstrativos, que são interessantes, ou são iconoclastas, ou são mais modernos, e a partir deles você cria uma série de inferências sobre como a sociedade funciona. Basicamente, o pensamento estruturalista é assim, quer dizer, você define aquilo que é estrutura e pronto. Enquadra todo o universo cognitivo conhecido possível dentro da estrutura. Então acabou, morreu o indivíduo aí. Né? Há uma obra interessante do Theodore Dalrymple, em que ele, eu não me lembro qual é agora, se alguém souber aí, coloca o título dela. Ele opõe Marx e um outro autor russo do mesmo período. Ele mostra como Marx só via estrutura, ele desumanizava, né? Ele não conseguia enxergar um dono de empresa, por exemplo, uma pessoa com suas particularidades, com seus medos, com suas, ele não conseguia ver isso. Ele só via estrutura má e a solução que era a única possível, quer dizer, uma sociedade se encaminhando para o fim da história, que é o advento do comunismo. E a única possibilidade de abolir essa estrutura inerentemente malvada, que é o que você tem hoje nesses vários estruturalismos criados, né? O machismo estrutural, o racismo estrutural, tudo estrutural. Tá? É exaustiva. Em outras palavras, é uma linguagem exaustivamente marxista. Tá? Então, aí fechando a pergunta que me lancei hoje, no começo, eu acho sim que o pensamento universitário mais ativista ele é inteiramente marxista. Ou marxistizado, ou marxistizante, ou herdeiro, ou ascendente, ou inconscientemente marxista. O marxismo está em tudo? Bom, né? Se você individualizar as obras, escritos literários, ou pode pegar a própria Marcia Tibur, você vai ver isso. Tá? E vai ver, por outro lado, que não existe tanto fascismo assim. Né? Que a ideia de que é um fascismo em tudo é que é uma ideia bem mais questionável, se a gente apelar, inclusive, do ponto de vista da doutrina, da herança fascista, dos autores fascistas, dos defensores do fascismo, que, né, depois da Segunda Guerra, até onde eu sei, não sei exatamente onde encontrar, nunca, mas não são muitos, né, defendem. Então, se você não tem um fascismo muito claro, que se apresenta, eu sou fascista, bata aqui, quer dizer que você precisa criar um fascista, né, para você justificar o teu comunismo. Porque o fascismo, como eu mostrei, é uma doutrina reativa ao comunismo. Ele surge como um plano alternativo igualmente totalitário. Então, quer dizer, para você se justificar, né, você precisa desse inimigo, você precisa dessa antítese, digamos assim. Você precisa montar o fascista. Tem um livrinho que é legal, que é um livro do Mark Bray, Manual do Antifascista, né? Que livrinho mais magnífico. Ele mostra que, basicamente, depois da Segunda Guerra, o fascismo foi desmontado. Agora, quem que é o fascista agora? Eles não sabem. Aí tem congressos antifascistas que geralmente envolvem o pessoal da contracultura, as rodinhas punk, né? Porque ainda tem os neonazis, que tem os punk neonazis, os skinhead lá, no meio punk, né? E aí, para combater os skinhead, você tem lá os punk anarquista, comunista, etc, etc, etc. Só que aí depois esses skinhead também param de existir, né? Ou ficam bem mais raros, assim.
E aí você começa a apelar para outras coisas. O antifascismo começa a absorver o patriarcado, agora é qualquer outra coisa também. Tá? Então o tiozão do churrasco, que é um pai de família normal, né, que, por exemplo, ele vê com desconfiança a agenda LGBT nas escolas, ele critica ela com o seu instrumento, que é o Twitter, né, sua conta pessoal no Twitter com 50 seguidores. Pronto, ele já é um representante de peso do pensamento fascista. Então veja, você diluiu completamente a noção de fascista para enquadrar qualquer um nela e torná-la proibitiva, tornar essa oposição proibitiva, ao mesmo tempo que você tornou impossível referir a você mesmo como fascista, como marxista, como comunista. Então o comunismo ele deixa de existir completamente com a queda do Muro de Berlim. Marxismo passa a ser rigorosamente quem defende a doutrina do Marx, em ipsis litteris, todos os outros não são. E fascista é todo mundo potencialmente fascista. Né? A Marcia Tibur justifica isso nesse livro magnífico dela, Tecnotubo, eu acho nazifascismo, né? Que ela já nem sabe o que ela está falando mais. Ela justifica isso dizendo que ela vai buscar a sua concepção de fascismo na noção de autoritarismo que o Adorno montou, né, nos anos 50 dentro dos Estados Unidos. Então ele está observando lá a mente americana e descobriu que os verdadeiros autoritários são os americanos por causa da ditadura do capital, né? Porque o capital entra em todas as esferas da vida coletiva, né? Então esse autoritarismo fundamental que caracteriza os Estados Unidos como maior fascista. Mas é lógico que esse pensamento é inteiramente incorreto, né? É extremamente economicista. Descaracteriza todos os outros aspectos da formação dos Estados Unidos, inclusive todos os aspectos culturais, religiosos, etc, 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 são poderosos, inclusive, mas que estão se desmontando. Enfim, essa é a minha reflexão pontual sobre o assunto. É um assunto que, na verdade, eu comecei a estudar há pouco tempo e que pretendo estudar bastante ainda. E que voltarei a dar uma outra as minhas contribuições aqui. Tá? Então, um beijo